Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast da SB Endo, dentro da nossa campanha de valorização da endodontia. E hoje temos convidados ilustres aqui para batermos um papo sobre o impacto da reabilitação no tratamento endodôntico. Então, queria inicialmente agradecer, professor Garofalo, pela sua presença, representando aí a área da reabilitação e com certeza esclarecendo e trazendo muita informação útil para nós. Bom, para mim é um prazer enorme poder estar falando para uma outra especialidade, falando para endodontia. Já faz muito tempo que a endodontia está presente na reabilitação, na dentística, não só como parte de diagnóstico, como conforto dos nossos pacientes, tratamentos sem dor, mas como a nossa especialidade, a parte reabilitadora, a parte restauradora, impacta em termos de saúde e preservação pulpar ao longo do tempo. Tem um grande amigo que já passou por aqui, que é o Renato Mioto, que ele fala sempre disso, o que a polpa pensa dos adesivos, o que a polpa pensa da restauração, e eu aprendi muito com o Renato e sempre tentei colocar isso dentro da minha prática clínica e também da minha atividade como professor, para que os alunos tenham sempre essa percepção de que, por mais que a estética hoje esteja em alta, em voga, existe uma biologia que tem que ser observada antes de se chegar na estética. Perfeito, muito obrigado. Obrigado. Professor Gavini, muito obrigado pela presença. Para a gente discutir endodontia mais uma vez, é sempre uma honra tê-lo aqui. Obrigado, Daniel, obrigado, Manuel, Garofalo, um prazer estar aqui com vocês hoje. Enfim, eu acho que essa campanha que a sociedade brasileira lança, ela é extremamente importante para informar e esclarecer. Eu acho que esse é um momento único e espero, assim, de uma forma bastante humilde, digamos, que outras sociedades, que outros grupos da odontologia tenham esse tipo de iniciativa para a valorização da nossa profissão. Eu acho que é extremamente importante. Estar hoje aqui, para mim, é algo, além de tudo, muito especial, porque eu e o Garofalo fomos contemporâneos de faculdade. Brincávamos aqui nos bastidores, que eu dei aula trote para ele, E é um grande amigo, um grande profissional, e estar aqui com ele é especial. Obrigado. Obrigado. E meu companheiro aí de podcast, professor Emanuel Silva, obrigado pela sua presença também. Eu agradeço você, Daniel, agradeço a Sociedade Brasileira de Endodontia, parabenizo pela iniciativa. Fantástico a gente poder estar discutindo de forma séria com excelentes profissionais que deve guiar a boa endodontia. Muito obrigado. Obrigado. Nosso bate-papo hoje vai ser sobre esse impacto da reabilitação no tratamento endodôntico, nosso sucesso, porque muitas vezes o clínico, o profissional, ele dicotomiza. A endodontia ela termina na obturação e a reabilitação ela tem um outro papel. E nós sabemos que não é assim. A endodontia ela só é concluída após a reabilitação total do paciente, finalizada a reabilitação, e esse é um impacto importante em termos de longevidade, de doença residual, de reinfecção, de fratura, que muitas vezes nós endodontistas recebemos a culpa pelo insucesso que pode estar relacionado a outros fatores. Então eu queria que a gente começasse falando sobre a importância da reabilitação dentro da endodontia. Puder. Bom, o tema é amplo, A gente tem que voltar um pouquinho no passado, Daniel? Imaginar que a endodontia, quando estava associada à reabilitação, ela já foi uma especialidade preventiva, Então se fazia endodontia profilática. Eu aprendi a fazer reabilitação com endodontia profilática. Então o dente que vai receber uma coroa, uma prótese, tem que ter tratamento endodôntico. E eu fico espantadíssimo até hoje quando eu vejo jovens dentistas ou profissionais que ainda se pautam na história que se eu for preparar uma coroa, se eu for preparar uma onlay, eu preciso fazer um tratamento endodôntico desse dente. E isso, logicamente, depende muito de informação. Depende muito de nós, os endodontistas e os reabilitadores, mostrarem que não existe esse processo. E eu fico me colocando muitas vezes no lugar do endodontista, na saia justa que deve ser para vocês, quando vocês recebem uma indicação de fazer endo num dente que está saudável, sem sinal de inflamação pulpar, que vai ser reabilitado e para receber uma endodontia profilática. Eu falei, eutanásia dental desnecessária, Porque cara, hoje, se você pegar grandes reabilitadores, Marcelo Calamita, Sidney Quina, Paulo Cano, ninguém vai falar para você fazer endodontia, Oswaldo Scopin, vão trabalhar com manutenção, Julia? Aquela ideia do pulpectomia por indicação protética, Eu acho que realmente... Isso já não existe mais. É subestimar o poder da polpa. É isso, Não, e subestimar o seu poder de fazer um tratamento sem ser agressivo e sem ser invasivo.
Não é? Você está subestimando a polpa e você está subestimando o seu próprio trabalho em manter a rigidez do tecido e a saúde do seu paciente. Isso eu acho um absurdo. Mas é o que você falou. Durante muito tempo, a parte restauradora ela funcionou como uma, tendo na endodontia uma grande muleta. Né? Não, já fez a endo, então agora eu posso restaurar do jeito que foi esse dente, não vai ter mais problema. E nós, reabilitadores, acabávamos sendo, dentro de tratamentos endodônticos bem conduzidos e bem realizados, acabávamos sendo o fator que levava a um desgaste excessivo do conduto, fragilizando a raiz, ou remoção de tecido excessivo de coroa para poder fazer uma reabilitação e levar a uma fratura, ou muito menos, até mesmo fazer um acesso endodôntico para preparar um pino sem isolamento absoluto, recontaminando o conduto. Não é? E a literatura hoje mostra que se você, não é, em 30 dias tem bactéria no ápice, em 3 dias tem bactéria dentro do conduto, ou seja, se eu não cuidar disso, eu comprometo aquilo que você fez. E daqui 3, 4 anos, se eu tiver uma recidiva, de quem que é a culpa? Sua. Né? Eu estava comentando com vocês que eu brinco muito. Eu falo assim, um canal, às vezes, que não está tão perfeito, num dente muito bem restaurado e com margens bem seladas, ele tem uma viabilidade, às vezes, muito maior de longevidade que uma endodontia absolutamente perfeita, numa restauração com valamento marginal, com infiltração e que pode criar uma recontaminação. Existem trabalhos clássicos na literatura que mostram esses dados, realmente, que a endodontia, talvez não tão bem feita, mas com a restauração adequada, ela tem um índice de sucesso maior. Tem estudos retrospectivos, mas que trazem essa informação. Agora, eu gostaria sempre de trazer aqui, assim, eu acho que a sua fala, Garofalo, ela é perfeita, né? Mas a gente se depara hoje com uma outra situação também, que é o total desconhecimento de como as doenças da polpa se desenvolvem, muitas vezes pelos clínicos que fazem reabilitação, né? Agora nós estávamos, semana passada, num evento de endodontia no Rio, chamado Endodontia em Foco, e o Bruno Cruzeta, que é um excelente endodontista, mostrou lá um caso de uma menina que passou por uma reabilitação, pós-reabilitação, dores, né, dores que mal diagnosticadas, enfim, pelo clínico, ele não conseguia entender por que ela tinha a dor e tal, e na verdade quando ele tira a peça, ele pede uma tomografia, dentes com necrose, perdas ósseas muito grandes, tá? E quando ele tira a peça, exposição pulpar, né? E aí essa exposição, evidentemente, deu origem a todo esse quadro. Então, eu acho que tem um outro lado também de entender o momento da intervenção endodôntica, né? Ou seja, qual é o momento de você intervir? Porque, às vezes, o profissional faz um procedimento, o paciente, naquele momento, ou por alguns meses, não tem dor, e a ausência da dor é entendida como normalidade. Isso, para mim, me espanta até hoje, né? Então, eu acho que falta ali, por isso que essa troca é importante, né? A importância do acompanhamento, a importância dos testes de sensibilidades, a importância dos testes, dos exames de imagem, para que a gente tenha efetivamente o diagnóstico e o planejamento adequado para evitar situações como essa, que eu digo que tem uma certa frequência, né? Júlio, eu vou um pouquinho mais além. Eu acho que, na verdade, falta base de conhecimento. Né? Nós fomos criados, eu, você, dentro de uma odontologia onde se fazia a base de proteção, né? Onde se entendia como hidróxido de cálcio uma base de proteção ideal, porque se achava que um material restaurador podia levar a uma injúria pulpar. A gente conhece hoje que quem mata a polpa odontoblasto é o monômero do adesivo, a gente conhece hoje quais são os critérios de selamento dentinário, a gente sabe hoje o quanto que o hidróxido de cálcio ele é inoperante como base de proteção de uma restauração, uma vez que ele é solúvel, mecanicamente frágil, ele não é adesivo, não é? E outra coisa que mudou muito foi o conceito de proteção. O conceito, né, de que a gente tinha antes, que o conceito era o conceito de profundidade, e a gente tomava simplesmente uma radiografia, não está próximo da polpa, vou proteger, não está próximo da polpa, não vou proteger, com um conceito hoje que é permeabilidade. De eu saber se aquela minha dentina ela é mais suscetível a ter a ação de um adesivo chegando na polpa e me causando irritação e possíveis complicações, dependendo do estágio dessa polpa, ou se eu estou diante de uma dentina absolutamente esclerótica e que ela está, para mim, fazendo o que uma base de proteção poderia fazer. Então, primeiro falta conceito. Né? Falta aquela história da gente mudar conceitos que foram enraizados na odontologia e que com o tempo mudou, a ciência mudou. Né? Às vezes as pessoas brincam comigo e falam, não, professor, mas eu assisti uma aula sua e o senhor falou. Eu falei, quando? Eu sou professor há 32 anos.
né? Eu sou dentista há 37. Os conceitos evoluem. Né? Não, mas é que eu fazia assim, falei, então, você tem mais desculpa do que eu que só fazia, e eu que fazia e ensinava. Mas isso mesmo. A gente muda, só que a ciência muda, você tem que mudar junto. Mas o grande problema é que ainda existem muitos conceitos que a gente traz lá do passado, não é? Odontologia de Black, não sei o que, cara, teve o seu valor, mas hoje, né, o Black no seu momento foi um revolucionário, era um visionário, que hoje não tem mais o seu valor, né? Do ponto de vista restaurar, o que ele criou foi para a época dele, hoje não vale mais. Um processo dinâmico, né? Se ele fosse dentista hoje, com certeza ele estaria fazendo uma odontologia de mínima invasão e mínima intervenção, não é? Mas ele não era hoje, então não tem jeito. Agora, o que eu mais vejo é assim, falta um pouco de conceito. Então, faltando o conceito, você deixa o novo clínico, o recém-formado, o cara que está saindo da faculdade, ele se apega muito a protocolos, em vez de se apegar a conceitos. Não é? O cara quer saber qual a melhor resina, qual o melhor adesivo, qual é a melhor lima. Qual é o melhor cimento endodôntico, essas coisas. Qual é o melhor rotatório. Ele não quer pensar, ele não quer raciocinar, planejar. Universaliza. Isso, generaliza, né? Generaliza. Como se todos os elementos necessitassem do mesmo tipo de tratamento, sem individualizar situações clínicas que são totalmente diferentes. Exatamente. E é isso que a gente tem que, na verdade, fazer, e seja na endodontia, seja na reabilitação, a gente tem que individualizar o elemento, entender o que está acontecendo naquela polpa, o que pode acontecer naquela polpa frente a uma restauração, e definir o protocolo baseado nisso daí. Dessa forma que eu entendo, seja por um tratamento endodôntico, a gente faz isso rotineiramente, né? Nesse elemento eu tenho que fazer isso, nesse eu tenho que fazer aquilo, e na reabilitação deve ser o mesmo. E assim, eu acho que tem dentro desse universo, né, de complexidade, entender que a polpa de um indivíduo jovem é diferente da polpa de um indivíduo de 60 anos, ou de 70 anos, ou de 80 anos. Então, são respostas distintas, são comportamentos distintos e provavelmente condutas distintas também. E mais, Júlio, a gente tem que entender que hoje o indivíduo da nossa faixa etária, dos 45, 50, nós estamos nos 60 já, esse cara passou por uma odontologia que foi muito mais agressiva e invasiva. Sim, sem dúvida. Já carrega isso. Já carrega isso. Né? A polpa nossa, que já passou por restaurações MOD de amálgama, por fraturas, por capeamentos pulpares, diretos ou indiretos, não importa. A nossa polpa, nós estamos com 60, mas ela infelizmente não tem mais 60, ela já está muito mais velhinha que a gente, né? A capacidade reparadora dela e de resposta frente a estímulos. E se você não tiver essa ideia, fica muito difícil, é muito difícil você ser dentista dentro desse conceito, né? Eu vou dar um exemplo para vocês que não tem nada a ver com endodontia e reabilitação, mas que eu acho que fala muito bem sobre isso. Por exemplo, vamos falar hoje de um movimento, né? Depois, se vocês acharem que não puder, vocês cortam isso, tá? Mas é o movimento que existe hoje para se tornar pessoas não ortodontistas, né? Como esses alinhadores, tal, não sei o quê, né? E eu sei porque eu vivo isso, né? Dentro da minha profissão, né, dentro da minha, entre aspas, notoriedade como professor. Não, você vai fazer, o cara fala assim, cara, eu não consigo, eu não tenho, não, professor, mas o senhor tem um desconto aqui e tal, para poder fazer pelo mesmo valor que um endodontista. Eu falo, mas cara, eu não sei ortodontia, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que está acontecendo do ponto de vista de ligamento, de neoformação óssea, de perda óssea, de mecânica ortodôntica. Não, mas o algoritmo tem que entender. Eu acho que aí você entra eu acho que tem tudo a ver, porque eu acho que a banalização do conhecimento, entendendo que talvez a inteligência artificial possa substituir o indivíduo na tomada de decisão. Eu me sinto, Júlio, eu me sinto péssimo nisso, de fazer uma coisa que eu não conheço. Mas é a mesma coisa, na endodontia, guardadas as proporções, na endodontia acontece algo parecido a partir do momento que, evidentemente, a mecanização trouxe uma melhoria substancial no preparo do canal, N acidentes foram evitados, né? Mas a endodontia é muito mais complexa do que isso, né? Do que simplesmente abrir, instrumentar o canal e fechar. Tem questão de diagnóstico. É o diagnóstico, né? Diagnóstico e planejamento. Que as pessoas estão usando a odontologia só para execução dos procedimentos, para técnica, esquecendo o planejamento. O diagnóstico se torna muito mais muito mais protocolo que conceito. Exatamente, né? que é receita de bolo para tudo. E aí vira commodity, né? Ou seja, assim, não na verdade vira uma mercadoria. E quando qualquer área da saúde vira mercadoria, aí você envereda por um campo que não tem foco no paciente, tem foco no dinheiro. E acho que essa é a grande
esse é o grande dilema. Eu acho que a gente vive isso hoje de uma forma exacerbada, muito em função das redes sociais. Esses problemas já existiam, só que ganham uma notoriedade e uma dimensão muito maior hoje, né? É aquilo que a gente conversava nos bastidores, né? Assim, a construção de uma carreira dentro da odontologia, ela leva anos, né? Seja do ponto de vista do reconhecimento, seja do ponto de vista do retorno financeiro, que também ninguém vai ser milionário sendo dentista, né? Ou sendo endodontista, ou sendo reabilitador, enfim. Mas as pessoas são mais impacientes, elas acham que elas merecem, e todo mundo merece, mas é uma construção. E cada carreira tem características distintas, né? Então, eu acho que é um grande caldeirão que gera aí uma possibilidade de surgir pessoas oportunistas ou oportunistas de mercado que tentam mostrar facilidades onde não existe facilidade, né? Não tem atalho, né? Não tem atalho. Só que hoje a gente vive uma situação do imediatismo que todo mundo quer o sucesso imediato, custe o que custar. E isso é impulsionado na rede como se fosse algo viável, possível e simples de se fazer. Então, e não é. Eu vejo isso muito complexo, porque assim, eu vejo isso, logicamente, acaba partindo de pessoas que encontram uma oportunidade, né, de se projetar dentro da odontologia, dentro do mercado, junto às empresas, através de seguidores, como influencers, né, e que essas pessoas acabam vendendo a ideia de que existe um sucesso profissional com 5 anos de carreira. Você pode até ter um sucesso financeiro, eu posso até fazer eu acho que eu restaurava bem com 5 anos de formado, não é? Mas restaurar bem não quer dizer que eu seja um bom profissional, um bom reabilitador. Eu falo que com 5 anos, eu repito isso sempre, eu não errei o suficiente nem para saber se aquilo que eu fiz está funcionando ou não. Então, como é que eu vou conseguir ditar conceitos, ditar normas, sabe? Conseguir guiar uma... Por isso que dentro da nossa carreira, né, de professores, a gente primeiro a gente foi assistente, a gente foi estagiário didático, a gente foi fazer iniciação científica, depois eu veio fazer mestrado, eu parei no doutorado, o Júlio foi adiante, chegou a titular e tal, mas existe uma sequência. Ninguém sai da faculdade, faz um curso de final de semana, agora eu vou criar o meu curso e vou ditar normas, que é o que a gente vê hoje. Hoje você vê uma série de gurus de protocolos específicos, né? E que eu falo assim, mas pera um pouquinho, você vai ensinar um protocolo, mas como é que você lida com esse protocolo, com o diagnóstico? Eu fico vendo hoje, né, eu brinco muito, eu falo que assim, que endodontia e periodontia vão ser muito gratas à reabilitação dentística nos próximos anos, porque a gente está criando, né, um grupo de pacientes que não teriam necessidade nem da peri nem da endo, e que por procedimentos restauradores e reabilitadores desnecessários, e muitas vezes mal indicados e mal executados, vão levar pacientes que tinham tudo para ter uma vida saudável do ponto de vista dental, passar a viver a vida dentro de um consultório fazendo reparo daquilo que ele planejou, quis mal, foi mal orientado, recebeu mal, não é? Então, a nossa geração, a minha geração, a do Júlio, talvez tenha sido a primeira geração de dentistas que foram que preservaram a estrutura. Então, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, a gente começa a ter no consultório hoje pacientes que nós atendemos com 5, com 6 anos de idade, com 7, que estão hoje com 40 sem nenhuma restauração na boca. Então, nós fomos uma geração de dentistas que aprendeu a preservar, aprendeu a não restaurar. E, infelizmente, os dentistas que nós estamos formando são dentistas que querem restaurar. O sobretratamento. Né? Eles querem restaurar. E toda vez que ele restaura, ele vai ter consequência periodontal, consequência endodôntica, consequência reabilitadora, consequência funcional. Principalmente quando isso é mal realizado, que é o que a gente vê muito por aí, né? Então... E aí eu acho que você toca num ponto essencial, né? Eu acho que novamente caímos na questão que o foco se deslocou do paciente para o ganho. Então, eu acho que, novamente, né, senta lá um paciente que... Eu vou aqui retomar uma fala sua num podcast, não sei se do Dicas Odonto ou tal. Você fala assim, né, o indivíduo chega lá com desalinhamento de dentes,
Você vai fazer faceta? Não, você vai mandar ele para ortodontia, né? Assim, indivíduo com dentes sem nenhum rígidos, né? Você vai fazer faceta? Não, você vai fazer ortodontia, né? Você, não, vou fazer faceta porque eu sou o rei da faceta. Pô, cara, na boa, né? Isso existe, né? Assim, eu tenho uma experiência pessoal, mas eu acho que, né, a minha esposa, muitos anos atrás, nós não tínhamos nem filho, ela teve um problema de ovário policístico. E ela foi a médica que estava acompanhando ela. A médica falou, olha, precisa tirar o seu ovário. A gente não tinha filho, né? A minha esposa chegou destruída em casa, né? Destruída. Ela tinha um tio médico e encaminhou para um outro ginecologista, obstetra, ele o examinou, viu os exames e tal, falou, olha, a senhora vai tomar essa medicação. Minha esposa olhou e falou, mas isso é um anticoncepcional? É um anticoncepcional, mas ele vai ter um efeito de ajustar os seus hormônios e tal, e a gente vai, daqui a 30 dias, depois que você menstruar, você vai fazer um novo exame. Um novo exame, tá bom? Perfeito, tá bom. Fez um novo exame, que não tinha mais ovário policístico. Nós voltamos na consulta, ela falou, seu problema está resolvido. Eu me lembro que eu acompanhei todo o processo e perguntei para ele, falei, doutor, posso até falar aqui, doutor Aurélio, por que condutas tão díspares, né? A sua colega queria operar, ele já era um pouquinho mais velho, ele mexeu no óculos, assim, falou, sabe como é, né? Uma cirurgia sempre dá um up no consultório, né? Então vejam que eu estou falando algo de 30 anos atrás e que já é. Então, assim, esse problema, ele não é algo exclusivo. Não, e você tocou num ponto, Júlio, que é assim, dentista ruim sempre teve, sempre dentista aproveitador sempre teve, dentista... teve. A gente viveu uma época, eu lembro do Duracast. Sim. Então, fazer reabilitação com o Duracast era um absurdo, mas todo mundo fazia, vendeu pra caçamba, Dental Gaúcho, né? Agora, então dentista ruim sempre teve, dentista desonesto sempre teve. O que acontece hoje é que existe o quê? Uma exposição muito maior e hoje existe uma oportunidade muito maior. É muito mais fácil de oportunizar. E outra coisa que existe também hoje, infelizmente, é a falta da formação básica. Então eu falo assim, não, mas esse monte de picareta na internet, eu falo, cara, não é. Você vai ter, tem 10% que você vai ter de picareta. Tem gente que você olha e fala, não, picareta. Mas tem muita gente que fala, é falta de conhecimento. O cara não está fazendo lente de resina para todo mundo porque ele é picareta. Não, ele está fazendo porque ele não teve informação de que aquilo não é o correto. Ele não teve informação do que é uma base periodontal. Ele não sabe distinguir o que é um fenótipo fino, um fenótipo espesso, para saber em que paciente aquilo vai dar uma baita de uma zica. Né? Ele não consegue distinguir diagnóstico, né? Ele não consegue distinguir, por exemplo, eu vejo todo dia, o cara não consegue distinguir o que é sensibilidade pré-existente cervical com inflamação pulpar ou sensibilidade durante o clareamento por ação do gel na polpa, do clareador. Aí ele pega e faz o quê? Eu tô com dor eu dou pro meu paciente uma pastinha, junto do kit de clareamento vai uma pasta de Sensodyne. Faz o quê, cara? Você tá tratando uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Você tá tratando inflamação pulpar com sensibilizante. Não, mas ele acha e põe na internet ainda aquilo, né? E vários seguem, e tem likes, e aí e passa a fazer igual. Vários. Exatamente. Então, hoje, você vê pessoas como a Ana Cecília Aranha, falando sobre cremes dentais, prescrição. Você fala, cara, nós chegamos num ponto de prescrever cremes individualizados. Cara, se isso é fundamental, não é fundamental, eu não sei, mas é educador. Isso te abre o olho para dizer, cara, presta atenção naquilo que você está fazendo. Não é tudo igual. Você tem paciente, voltando para o Mioto, né? O Mioto fala, né, que cada paciente tem dentro da boca 28 ou 32 pacientes diferentes, né? Você falou, né, mano? Você tem dentes distintos que respondem de forma diferente. E a gente hoje não tem essa percepção. Não individualiza. Não individualiza. O cara quer, ele fala assim, quanto tempo vai durar uma faceta feita no dente? Fala, depende. Que dente, esse dente, quantos anos tem o paciente? Esse dente já tinha restauração? A adesão é toda sobre o esmalte ou sobre o núcleo de preenchimento? Então, não dá pra você generalizar. Não, vai durar 20 anos. Aí você fala assim, mas qual dos dois? Eu até brinco, né? Eu falo assim, eu mostro um caso que eu coloquei na internet outro dia. 2 centrais, um escurecido e um rígido. Pra fazer uma lente e uma faceta, não sei o quê. Não tem longevidade igual. Você tem expectativas diferentes para esses dois dentes. Agora, Garofalo, a gente conversava um pouquinho antes de começar a gravação, né? Assim, você, quando fizemos lá a nossa formação em endodontia, nós entendíamos que
o tratamento endodôntico terminava na obturação do canal, né, do conduto. E esse conceito hoje, evidentemente, ele está modificado, evidentemente. Acho que ganha força dentro da própria especialidade a importância da blindagem do dente. Sim. Né? O que você entende sobre isso? Ou seja, essa blindagem, ela é feita pelo endodontista, tem que ser feita logo ao final do tratamento? Qual é a sua visão a respeito disso? A minha visão, Júlio, é que hoje endodontia e reabilitação ou restauração, não importa o termo que a gente vai usar, se é o reabilitador ou se é o restaurador, ela tem que estar muito conectada do ponto de vista de profissionais e conhecimento. Não é? Eu, por exemplo, não tenho conhecimento endodôntico que você tem. Eu não tenho conhecimento sobre conduto e muitas vezes, na maioria das vezes, eu não enxergo o que você enxerga. Porque eu até tenho, mas 90% dos dentistas que fazem reabilitação, ou até mais, não tem um microscópio no seu consultório para poder trabalhar. E não vão enxergar aquilo que você enxerga. Então a gente está cansado de ver aí pino cimentado em cima de gutta-percha. Então acho que a gente tem que ter muito bom senso em relação a isso. Então a primeira coisa é, você conhece o conduto. Eu acho que essa informação, se eu puder chegar para você e falar assim, Júlio, estou te encaminhando um paciente, esse paciente eu vou precisar dele de um pino depois como retenção do material restaurador. Primeira coisa é acertar o conceito, né? Pino não é reforço, pino é retenção, ou seja, você não tem estrutura, você retém meu material em algum lugar. Então hoje cada vez menos usamos retentores em dentes que sofrem cargas tangenciais e que tem pouquíssima estrutura de férula. Esse é o conceito, né? O resto vai sem pino. Então, primeira coisa é isso. Júlio, eu preciso disso. Você pode preparar para um pino, sei lá, meio, 0,4, 1, sei lá, você vai me dizer o tamanho do pino. Se você falar para mim, Garofalo, eu posso preparar e cimentar para você. Legal, isso é show de bola. Se você estiver alinhado também com esse conhecimento de entender como é que eu vou conseguir a melhor adesão nessa dentina, qual que é o protocolo restaurador melhor, porque eu posso cimentar um pino hoje fazendo condicionamento ácido, usando um adesivo, usando um cimento dual. É a técnica mais complexa, e que se eu não souber interagir a química do meu adesivo, que tem pH ácido, com o meu cimento dual, que tem uma mina na polimerização química, os dois não conversam e eu não vou ter adesão. Tá. Eu posso ter um protocolo muito mais simples usando um cimento autoadesivo, ou então usando sistemas de copolimerização de cimento com adesivo, mas isso é da minha área, isso eu sei, não é da sua área. Então aí você fala assim, bom, o que é legal? Bom, ou eu falo para você, Julião, vamos sentar aqui, eu vou te dar os parâmetros disso aqui, mas se você mandar com o pino para mim é o melhor dos mundos. Se você não quiser mandar o pino, pelo menos manda preparado para mim e blindado. Porque para mim é o melhor dos mundos, eu não estrago aquilo que você fez. Então isso, mas depende de uma conversa entre eu e você. Se a gente não conversar, não roda. Agora, se existir essa interação multidisciplinar, a coisa roda muito bem. Eu não me meto. Então você vai falar assim, Garofalo, olha, eu estou te mandando, você vai ter que cortar esse cone de gutta-percha, respeita isso aqui, eu sei que você tem microscópio, não sei como é que você vai cortar, você vai cortar com ponta ultrassônica da Helse, você vai cortar com não sei o que, sei lá, aí você me orienta a fazer. Tudo bem. Só que, pelo amor de Deus, Garofalo, isola, hein? Isolamento absoluto, você não vai recontaminar o meu canal, que foi uma dureza para eu, né? Que eu me matei para achar aqui 4 canais, você vai estragar aquilo que eu fiz. Não é? Então, eu acho isso é muito importante. Então, o que eu vejo, Júlio, assim, no meu conceito hoje, isso vem de muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com endodontista, então com o Mário Zuoro, com o Mioto, a gente começou a interagir mais dentro de cursos, e eu aprendi muito sobre essa parte endodôntica com esses endodontistas. Aí eu começo assim, bom, então o ideal é que eu restaure o mais rápido possível, e restaure bem, porque não adianta eu restaurar o mais rápido possível e restaurar mal sem, entre aspas, blindar esse conduto. Se você mandar blindado para mim, ótimo. Ou então, se eu tiver condição do paciente sair do teu consultório, já vi para o meu, acabou a endo e eu vou fazer essa restauração o mais rápido possível, para não ter aquela, quebrou o dente, ou soltou um provisório, né, porque o cara... Né, eu vejo isso como uma necessidade fundamental. Ou seja, imediatamente após a conclusão do tratamento endodôntico, e o tratamento endodôntico conduzido por um bom profissional, você fazer a restauração e a restauração melhor feita possível. Perfeito, é uma interface importante entre as especialidades, como você bem colocou. O endodontista ele precisa entender da adesão para poder restaurar de forma adequada, né, para encaminhar para o reabilitador, ou o reabilitador que for, né, permear pelo conduto, que ele conheça de anatomia, estude, entenda, visualize, use a magnificação da maneira correta. Acho que é um ponto fundamental. E você tocou em outro também que a gente precisa falar.
que é o isolamento absoluto. O endodontista, às vezes, ele dedica ali 2, 3 sessões para um processo de sanificação complexo, difícil, e muitas vezes esse vira o problema futuro da reinfecção, porque o reabilitador ele não tem esses conceitos também bem sedimentados. Então, todo o trabalho do endodontista ali pode ser condenado, e lá no final, daqui 2 anos, quando surge a lesão periapical, volta no endodontista porque o tratamento não foi sucesso, não obteve o seu êxito. Então, é um ponto também que a gente precisa discutir. Eu acho que é essa questão da interação. Se você tem um excelente reabilitador com um mau endodontista, a coisa não vai funcionar. E o endodontista precisa de um excelente reabilitador também. Se o endodontista não tem esse excelente reabilitador, vai falhar. E aí o problema é que a gente dá um tiro no pé quando a gente associa as falhas sempre ao endodontista. Desgastou muito a dentina, fez um preparo muito... não foi tão conservador no preparo apical, alguma coisa do tipo, mas aí você vai ver a reabilitação tá mal feita, muitas vezes nem foi feita a reabilitação, né? Então, acho que isso é um ponto... Você sabe que uma vez, eu até uso isso hoje como frase nas minhas aulas, que eu estava num curso que tinha tinha 16 alunos, e lá na última bancada tinha uma endodontista. Aliás, tinha um reabilitador. E aqui na primeira bancada tinha uma endodontista. E eu tenho muitos endodontistas hoje fazendo cursos justamente para poder pegar esses conceitos, e que eu acho muito legal. E aí, a gente estava discutindo isso, e o reabilitador ele usou uma palavra que foi forte, que ele falou assim: o endodontista não tem competência para colocação de um núcleo. E eu comecei a usar hoje, então na minha aula de restauração de dentes endodonticamente tratados, eu tenho lá a quem compete a instalação do retentor. Não é nem questão de competência, mas na verdade, se você tiver alguma das duas partes mal calibrada, você vai ter problema dos dois lados. Se o endodontista fizer, mas ele não tiver capacitado na parte adesiva restauradora, vamos ter falha. Poxa, a gente tem hoje no mercado adesivos autocondicionantes, cimentos autoadesivos, resinas bulk, coisas que facilitam o processo, são facilitadores do processo. Resinas flow, bons fotopolimerizadores, uma coisa que a gente vai tocar, por exemplo, Cara, fotopolimerização para o endodontista é absurdamente importante. Ele trabalha a 1 centímetro de distância do fotopolimerizador do objeto de polimerização dele. Você precisa ter um bom foco. Se ele não tiver um bom foto, com uma boa colimação, com uma boa irradiância, ele acha que está polimerizando e não está. E não é só ele, é o cara que faz a restauração também, que está querendo blindar a entrada do conduto com o fotopolimerizador que ele comprou na Shein, entendeu? E que está achando que está abafando lá. Ou seja, de novo, conceitos, de novo, conhecimento. Perfeito. Você falou do isolamento, a gente até vai discutindo, hoje tem curso de isolamento pipocando. Cara, você sabe que uma vez eu estava num evento em Brasília, num baita de um congresso grande, e eu vi um professor falando assim: agora tem até curso de isolamento. Na minha época era uma aula de meia hora. E no final das contas, cara, eu falo assim, isso, por mais que a gente possa imaginar que não seja uma parte positiva, mudou o conceito da parte, vamos dizer assim, da parte responsável do mercado. Porque muita gente, não importa o motivo, tá? Nem que ele esteja querendo isolar só para mostrar em rede social uma foto mais bonita. Esse cara tá aprendendo a isolar. Esse cara tá aprendendo, tá comprando grampo, tá comprando lençol, Não tá mais no fundo da gaveta o perfurador lá da faculdade enferrujado que não roda mais. Esse cara tá em busca de um novo protocolo de apresentação do trabalho dele. Então isso mudou o conceito de gente que quer aprender a isolar. O motivo disso, não estou preocupado. Está isolando, já estamos ganhando. E o clínico que começa a trabalhar sobre o isolamento absoluto, ele vê as vantagens e traz isso para sua rotina, e aí, como você disse, fica bom para todo mundo. Isso aqui é uma praga na cadeira. Isso aqui é uma praga. Você está trabalhando, o cara está assim. Eu falo assim, isolamento absoluto, ele não isola a mente, ele isola o paciente. Mas é verdade, fica você de um lado, o cara não põe a língua, não fica jogando o rolê de algodão, não quer saber, reclama do gosto do ácido fosfórico. Isolamento absoluto ele é uma comodidade muito grande. Então eu falo que aprender a isolar e ter a capacidade de isolar, o tempo que você investe isolando, você economiza depois, não só em retrabalhos, como você economiza depois na produtividade. Você pode demorar mais para isolar, mas você vai demorar muito menos para restaurar. E eu faço um paralelo dessa fala sua do isolamento com o reabilitador, do endodontista que começa a trabalhar com o selamento dos seus condutos antes de reenviar o paciente. A partir do momento que ele começa a cimentar o pino,
ou selar com a resina Bookfill, que seja, para promover aquele vedamento, ele começa a enxergar resultados mais favoráveis para ele. Ele começa a garantir todo o trabalho que ele fez. Então, o endodontista ele precisa entender isso e começar a assumir, mas com a comunicação com o reabilitador. Fundamental. Sabe o que é o grande... Deixa eu só interromper, mas uma coisa que ele tocou, de novo, né? Sabe o que é o problema hoje? Quem é que vai ganhar o lucro? Os caras ainda disputam quem vai fazer, porque o cara, sei lá, se ele cobra 500 mil, não enquanto... para quem vai ficar esse dinheiro? Cara, é um pensamento, de novo, muito medíocre, né? Comparado com os ganhos que você vai ter, porque o cara não está preocupado na qualidade do que ele vai passar, mas ele está preocupado muitas vezes naquilo, sabe? Se você está preocupado, eu, por exemplo, estou preocupado com a minha prótese, com o meu preparo, você não cortar o pino muito curto, o cara fala assim, cara, Julião, bota o pino, preenche e manda. Então, mas novamente caímos em quem o tratamento está centrado, no paciente, isso, no melhor atendimento possível que eu vou dar a esse paciente ou no ganho financeiro. Eu acho que a gente roda e cai na mesma questão. Commodity ou efetivamente cuidar dos nossos pacientes. Eu acho que essa é a grande questão. E aí entra numa discussão que eu vi você falando num podcast recente. Você é o seu paciente ou o seu cliente? Então, assim, qual o conceito daquela pessoa que está ali? Eu falo que eu não tenho clientes, eu tenho pacientes. Tem pessoas que me procuram para resolver os seus problemas ou para orientá-los de alguma forma, né? Assim, eu acho que e assim, a gente tem uma função até educativa em muitos aspectos, né? Eu às vezes, eu faço quase que exclusivamente endodontia, faço pouquíssima clínica, mas eu ainda tenho alguns pacientes clínicos da época que eu fazia clínica. E assim, às vezes chega um e pergunta ali, o que o senhor acha de faceta? O que o senhor fala? A gente tem, quando bem indicada, esse é isso, o tratamento. Né? O que o senhor acha do alinhador? Quando bem indicado, essa a questão. Né? Não é vender. Acho que temos essa questão também do vender o procedimento, né? Que eu acho que é uma coisa muito complicada hoje. O tudo, né? Então, o cara compra um equipamento novo e ele quer te vender aquele equipamento para todos os pacientes, como se todos precisassem daquilo, como se fosse... Pouco tempo eu tive com uma reabilitadora e ela estava me mostrando um equipamento novo para fazer profilaxia e tudo mais. Assim, não, porque agora a gente tem que inserir isso daqui para todos os pacientes. E não é assim, cara, isso não é desse jeito que tem que ser. Agora, um ponto, voltando à questão do retentor, né? Eu acho que deve existir essa comunicação e faz parte de um tratamento endodôntico a comunicação do endodontista com o reabilitador. Para entender o que o reabilitador precisa para aquele dente. Eu preciso de um retentor, então você vai sair com o retentor preparado. Pode não estar cimentado, mas ele está preparado, porque eu preparo muito bem esse espaço e você vai prosseguir com isso. Eu não preciso de um retentor, então você vai sair aqui selado. Então, a comunicação ela é imperativa para a finalização de um tratamento endodôntico. Isso, e, obviamente, cada reabilitador vai ter necessidades diferentes, então o endodontista também vai ter que individualizar essa comunicação com o reabilitador. Né? Eu acho assim, cada especialidade tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Eu fico falando, o odontopediatra, fala, cara, deve ter isso, odontopediatra, não sei o quê. Eu falo, endodontista, por exemplo, ele lida com por exemplo, a minha especialidade hoje, a gente lida com necessidade, continua lidando às vezes com necessidades, mas a gente lida com um quesito chamado desejo, né? Eu não preciso, mas eu quero. Eu quero dente branco, eu quero dente grande, eu quero faceta, eu quero isso, eu quero aquilo, não tem isso, né? O endodontista, infelizmente, não tem isso. Né? O endodontista, geralmente, ele é imposto para o paciente, né? O paciente, ele nem... mas é isso, é a verdade, né? Quem procura, eu quero hoje... Eu acordei com uma vontade louca de fazer uma INA, entendeu? Acordei com uma vontade louca de fazer uma INA. Ninguém tem isso, né? E dentro desse conceito, fica muito difícil, às vezes, para você conseguir até, de repente, colocar valor no teu trabalho, porque o paciente, às vezes, ele não dá o valor necessário, ele não consegue imaginar que daquilo depende o resto da sobrevida do dente dele. Né? Não adianta fazer uma restauração linda, uma coroa maravilhosa, se você tiver a polpa do dente em petição de miséria, se você for ter lesões apicais, perdas ósseas, não tem jeito. Né? Então ele não consegue entender isso. Segundo, é aquela história, né? O que ele enxerga? Né? Para ele está enxergando sempre a mesma coisa. Não precisa mostrar a radiografia, né? E não é só para ele. Se você pegar uma boa parte dos clínicos não endodontistas, para ele, o que ele avalia no tratamento endodôntico? Ele avalia a radiografia final que vocês mandam para ele
né? Então, eu acho que essa comunicação ela se faz muito importante, não só entre indicador e indicado, né? Ou seja, o dentista que indica e o endodontista, mas para toda a classe reabilitadora. O podcast é fundamental para isso, para levantar para as pessoas, no mínimo, tipo, levantou a lebre, criou atenção e falou, cara, vou pensar nisso aí porque eu nunca pensei nisso. Você toca num ponto que eu considero importantíssimo e assim, dentro da minha trajetória como endodontista, eu poderia dizer que eu tive várias fases clínicas, vamos chamar assim. E a minha maturidade hoje, né, me obriga a, na consulta de diagnóstico, perder um tempo considerável com o meu paciente para explicar o problema que ele tem, sabe? E isso, e eu fazendo retrospectivamente um apanhado de situações mais complexas que eu vivenciei com o paciente, foram sempre situações onde eu não tive esse tempo para explicar para o paciente. Exatamente, a palavra exata é essa. Investir esse tempo para explicar para o paciente qual era o problema dele, como é que a gente poderia resolver, quais seriam as possíveis intercorrências e assim por diante, entendeu? Então, assim, hoje é muito comum, o cara às vezes liga e fala assim, quanto custa um tratamento endodôntico? Eu falei, não sei, eu preciso ver o seu caso. Mas é um molar. Eu falei, bom, tem vários tipos de molares, tem várias situações, né? E, então, assim, a gente tem que investir esse tempo. Agora, óbvio, dentro de uma dinâmica onde, novamente, o cara tem que atender 15 pacientes por dia, aí fica uma coisa. Mas, veja, eu entendo que muitas das situações envolvendo profissional e paciente podem ser evitadas e o paciente tem que ser informado e, inclusive, valorizar tudo aquilo que você está fazendo. Entendeu? Por isso que o Fast Endodontics não funciona. De um ponto de vista técnico, ele não funciona, a gente sabe. Mas de um ponto de vista de consultório, também ele não vai funcionar. Porque você chegar, colocar o paciente numa cadeira, abrir a boca, você tem que ter essa muito mecanicista, né? Até porque o que você fala antes é a explicação, que fala depois é desculpa. Isso é claro, né? Então, se você não orienta, mostra os riscos, as possibilidades, depois a conta vem. Júlio, você tocou num ponto que eu acho fundamental, que e isso não tem jeito, não dá, de novo, né? A gente fica numa posição que fala assim, vocês estão querendo fazer uma reserva de mercado, só o profissional experiente aqui vai ser bom. Não é isso. Mas é que a gente mesmo tem noção das nossas limitações com o tempo. A gente consegue perceber o quanto a gente errou e o quanto hoje você não entra em Arapuca, que você já entrou. Perfeito, nós criamos arapucas para nós mesmos ao longo da vida, por quê? Por ignorância, por inexperiência. Sim. E a gente tem que entender que com o tempo, os nossos erros e a observação das nossas limitações nos faz melhores profissionais. Isso é fundamental, em qualquer área. Né? A odontologia, ela é uma profissão de saúde. E eu fico imaginando o seguinte, hoje, se você fosse escolher com quem você vai fazer uma cirurgia cardíaca, você vai querer eu quero operar com o Residente, que tem 50 mil seguidores, ou eu vou operar com o cara lá, que é o papa da história, que você mal consegue falar com ele às vezes, e que ele não tem Instagram. Não tem dúvida nessa escolha. Não tem dúvida. Agora, pro dentista, não, eu vou com o cara porque esse cara me entende. É de uma geração que ele sabe o que eu quero, o que é bom pra mim. Volta a história de ontem. Ele não sabe nem o que é bom pra ele, quanto mais pra você, né? Desculpa. Não, é que volta a história do que a gente estava conversando ontem, num outro episódio, que isso daí acontece porque a odontologia não mata, quando mata pouco, né? Frente aos protocolos loucos. Mas mata, e vocês sabem que mata, porque vocês lidam com o defunto. E aí, que a gente conversava ontem, que a perda dentária é uma morte para um dentista. Claro! E é isso que a gente tem que entender. Mas você sabe que ontem o Giuseppe teve aqui com vocês, né? Mas o Giuseppe é o meu vice, a gente conversa bastante, enfim, a gente estava conversando logo depois do CIOSP, a gente conversou e assim, hoje a implantologia também vive uma situação bastante complexa, né? Porque assim, o que se indica de protocolo sem necessidade, né? Então assim, o paciente tem 8, 7, 10 dentes na boca, não tira tudo, protocolo, cara, que loucura é essa, né? Então assim, a odontologia passa, obviamente, por um momento bastante delicado, porque ela não é para ser mutiladora, e ela passa a ser mutiladora quando você faz isso. Então, assim, retratar dá muito trabalho.
Cara, mas se retrata porque tem um problema técnico e com aquele retratamento você tem 90% de chance de resolver o problema, você vai condenar um dente por Então, e Júlio, e tem mais uma outra coisa. E mesmo se o retratamento não der, você tem ainda a cirurgia apical como alternativa. Exatamente. Então, eu falo assim, hoje, você tocou num ponto que eu acho fundamental, que é a consulta inicial. Que é você ter base clínica, base teórica, base científica, para poder sentar com o teu paciente e debater possibilidades. E toco num ponto agora, que você já tinha também comentado, assim, quando o paciente chega, sempre que ele puder ter tomografia, né, assim, previamente, tomografia. E, se possível, o DICOM, para a gente rodar o DICOM com ele e ver junto e discutir junto o caso, entendeu? Essa é fundamental, fundamental. Eu acho que nós passamos por um processo, é aquela história, tá? Passou por um processo evolutivo em termos de diagnóstico que traz as consequências do processo evolutivo de sucesso, que é, passamos da instrumentação manual para rotatória, vocês passaram, eu não, né? Passaram do visualizar com lupa, do nada ou para lupa e da lupa para o microscópio, que eu acho hoje assim, fundamental para você ter um endodontista que trabalha com microscópio. Você está elitizando o processo. Não estou elitizando nada. Eu estou fazendo. Você imagina uma cirurgia oftalmológica sem ser feita com microscopia? Quer dizer, nós estamos falando das mesmas dimensões. Não estou elitizando o processo. Eu estou dizendo que tem que ser feito de melhor. Não tem como. Eu quero ser endodontista. Você quer fazer implante sem motor de implante? Não dá. Você quer ser endodontista? Tem que ter um microscópio. Eu penso assim. Não é? Ou minimamente uma lupa, né? Minimamente. Mas eu acho. Não, mas eu acho assim. Aí você fala assim, aí você tem esse processo todo, e a gente passou pelo processo de diagnóstico envolvendo imagem, onde a gente viveu anos no nosso consultório, né, vendo radiografias que você olhava lá, não enxergava, não sei se não há, isso aqui tem, mas é uma lesãozinha tão pequena, que você pega a tomo, tá uma bola desse tamanho. Né? Agora, eu falo assim, mas o Garau falou, como é que você aprendeu isso? Eu aprendi isso com as minhas interações. O que eu sei de endodontia, eu aprendi trabalhando com bom endodontista. Eu nunca fiz o curso do Júlio. Por quê? Porque eu não sou endodontista. Mas se eu tenho profissionais capacitados que vão me dar as diretrizes do meu trabalho, eu consigo abrir meus olhos. Eu aprendo pele com periodontista, aprendi ortodontista planejando o caso com ortodontista. E eu espero que os meus parceiros aprendam a reabilitação conversando e planejando o caso comigo. Mas, porque assim, a gente não tem tempo hoje de se dedicar a uma formação específica em cada área. Né? Eu vou fazer um curso, até posso entender um pouquinho e tal, mas não é a minha. Vou fazer um curso de cirurgia periodontal para fazer pequenos casos. Se eu quisesse, eu poderia fazer, mas eu não acho essa área. Agora, então, hoje, a gente precisa realmente ter essa troca de informação para que o paciente do clínico, ele seja, no mínimo, bem direcionado para aquilo que ele vai fazer. Perfeito. Em termos de diagnóstico, e para que o clínico também entenda, na hora que você me fala uma coisa, eu consigo entender e baixar a cabeça, sabe? Vestir a sandália da humildade e falar assim, não, pera, se eu estou perguntando a opinião do endodontista, eu vou... Sabe? Que se assumam, não é nem só assumir responsabilidade, mas é discutir com o paciente. Dividir, né? Dividir. Olha, eu mandei para endo, o endodontista falou assim que ele não faria essa endodontia agora. A gente pode fazer um tratamento, pode preservar isso aqui, e se houver uma intercorrência mais para frente, a gente trata. Fala, cara, tudo que eu puder postergar, eu prefiro. Claro. Por que nós estamos tendo tantos retratamentos, e não estou falando da endodontia, retratamentos reabilitadores, né? Porque as pessoas não planejam mais, não realizam bons diagnósticos, não investem tempo no planejamento, com solicitação de exames adequados. Né? Se nós entendermos a importância do planejamento... Daniel, você já fez no teu consultório o dia do quarto canal? Dia do Essa é boa. Eu também nunca fiz no meu consultório MOD Day. Mas tem Botox Day, preenchimento Day, não sei o que lá. Cara, como é que pode chegar um cara no meu consultório naquele dia e eu fazer um negócio? Não tem como. Sabe, você não tem diagnóstico, você não tem conversa, você não tem pré-operatório. Você me deu uma ideia, vou pensar nisso. Não, cara, faz, Julião. Este sábado, o quarto canal Day. Se você tiver o quarto canal, a gente não cobra. A endodontia nunca precisou disso para viver. A periodontia nunca fez. O dia do quarto quadrante, raspe 3 e ganhe 4. O dia do biofilme. O dia do biofilme, entendeu? Placa zero. Semana placa zero. Entendeu? Semana placa zero. Então eu falo assim, nós temos hoje um grande problema de uma, sabe, a gente virou Casas Bahia, cara. A gente virou uma situação onde o dentista tá... De novo, Julião, caímos na história do dinheiro. Vamos comercializar o processo.
Entendeu? Eu acho que assim, não dá para não entrar nisso, né? Assim, tem que é o tal do efeito Dunning-Kruger, né? Isso, do indivíduo que se acha bom pra caramba. Porque eu tava relendo esse texto outro dia, né? Porque é um tema que me interessa demais, porque assim, eu já passei por todas as fases ali da curva que ele mostra no gráfico, né? Todos nós passamos. E que assim, que é o... E eu acho fantástico, né? Quando você tem baixo conhecimento e autoconfiança lá em cima, ele chama do pico da estupidez, né? Você tá no máximo da sua estupidez e você acha que você tá... ignorante com iniciativa, né? E acha que você tá abafando, né? E aí começa a vir o vale do desespero, que você começa a perceber que você não sabe nada, né? E aí você começa a ter conhecimento, você começa a duvidar do quanto você conhece até você entrar no patamar, no patamar da sabedoria, que é justamente conhecimento e você confiança. Tendo que aprender, mas você tem uma certa segurança. Exatamente. Processo contínuo. Infelizmente, muita gente para no pico da estupidez, né? E aí não tem como, né? Assim, não tem como evoluir sem estudar, sem conhecimento, sem ir atrás de informação de boa qualidade. O pico da estupidez hoje tem plateia. É isso. E criam-se bolhas, né? A gente falava sobre isso no outro episódio. As redes sociais, eles criam bolhas e as pessoas circulam dentro do mesmo mundo acreditando que aquilo ali é a realidade. Da estupidez tem plateia e palco. Então uma pessoa fala, cara, eu tô fazendo, tô abafando aqui. Depois ele vai agora. Gambacha era gambá, né? Desculpa usar esse termo aqui, mas gambacha era gambá, né? O Pécora fala isso, né? Boi preto cheira boi preto, lambe boi preto, gambá cheira gambá. Eu tinha um professor muito antigo de endodontia, que foi professor dele também, que chamava Edelberto Francisco Pesce, que ele dava uma versão mais sofisticada. Simile atrai simile, né? O semelhante atrai o semelhante. Né? Mas é isso. Agora, eu entendo que a questão da bolha, né, ela acaba sendo maximizada evidentemente pela rede social, mas veja, eu acho que tem, como você coloca, muita qualidade. Assim, na rede social tem muita qualidade. Coisa boa. A questão é filtrar. Né? A questão é ter o filtro de saber que aquilo que está sendo falado é uma grande idiotice ou não. Crítico, entendeu? Né? Então, assim, tem uma função educadora, né? Há uma função educadora importante. Eu acho que esse tipo de programa, iniciativa tem essa função. Mas veja, não tem como evoluir se você não for buscar informação de qualidade. Né? Eu faço, na seleção das minhas especializações, na entrevista, preparando a entrevista, tem uma pergunta ali. Você tem um livro de endodontia? Se você tem um livro de endodontia, qual é o livro? E eu diria para você que metade, pelo menos, não tem um livro base de endodontia. Do de Deus. Qualquer livro, entende? Porque assim... E aí a pergunta que vem na entrevista é a seguinte: como é que você se atualiza ou como você tira suas dúvidas? Eu vou para a rede social, eu vou para a internet. Então, mas veja, nem tudo que está lá é confiável, nem tudo que está lá é real. Como é que você classifica a sua informação? Como é que você qualifica a sua informação, né? Existe uma acomodação muito grande no processo, né? Porque assim, a pessoa está lá, quanto tempo ela gasta por dia em rede social? Ela falou, está na rede social. Imagina que metade desse tempo, né? Ela pode pegar e acessar a PubMed. Sim. E botar uma coisa assim, você tem condição hoje de acessar resumos em português. Sim. Você não precisa ser nenhum catedrático científico, você não precisa aprender com o Giuseppe lá a ler, né? E com o Panucci a ler artigo científico, não sei o quê. Você pode ler resumo. Sim. Mas escolhe um tema na semana, escolhe um tema na semana. Resina composta. Aquele tempo que você está na internet, metade do tempo entra lá, vai no teu Google, você consegue botar o filtro português. Lê resumo. Tudo bem, você não tem capacidade, às vezes, de entender se é um trabalho de alto impacto, de baixo, mas você está lendo, você está vendo informação que, no mínimo, foi publicada. Né? Você está vendo coisas que estão comparando o que existe com o que pretende existir, ou coisas que já existem. Você começa a ter, no mínimo, uma ideia daquilo que está se falando em ciência. E não importa se é qualis A, qualis B, eu falo assim, você tá tendo uma noção. Isso todo mundo consegue fazer. Quando não faz, é porque não está orientado ou porque não quer. Hoje só não aprende quem não quer. Infelizmente. E a gente tem eu brinco, né? Uma frase que eu já falei isso há anos atrás, eu falo assim, né? Escolha seus ídolos, né? Porque a gente hoje, quem é que eu vou seguir? Quem é que vai ser o meu mentor? Hoje ele está em moda, né? As mentorias, né?
Mas, de novo, né, mentoria de protocolo, mentoria, né, ninguém fala, vem cá, vem no meu consultório, passa uma semana comigo, vem de eu comer grama, vem do faltar paciente, vem do paciente reclamar, vem do cair provisório, ou seja, a rotina do clínico, e não veio para ver um caso que eu selecionei para você ver eu fazer. Você sabe que mesmo o conceito da mentoria, ela é totalmente deturpada, né, porque, na verdade, o mentor seria aquele indivíduo que, de uma certa forma, acompanha você, por exemplo, dentro de uma empresa, né? Então, eventualmente um diretor mais antigo, acompanhando lá um gerente e tal, e que vai dar uma orientação para ele do ponto de vista da evolução dele, com feedbacks e tudo mais. Então, assim... Se inverter o processo. Se inverter o processo a partir do momento que você não quer nem ter trabalho de se autoconhecer, né? E quer entregar na mão de um desconhecido a sua vida. A responsabilidade de te formar. Então, assim, é uma coisa muito maluca isso, né? Então, só que vende, né? Assim, tem um apelo, né? Então, assim... Julião, eu, por exemplo, eu sou muito... por que você não faz mentoria? Eu falo, cara, imagina, eu tenho 37 anos de formado. Vou fazer agora, né? Você vai fazer 38, eu vou fazer 37 de formado. A minha auxiliar é uma dentista com especialidade em dentística. Ela está comigo há 23 anos. Eu sempre brinco, eu falo, eu tenho uma auxiliar que ganha muito, ele é uma dentista que ganha pouco. Mas ela escolheu lá, tá lá comigo 23 anos. Cara, eu faço assim, ó, eu sei o que tem na minha mão. Quando eu falo, eu já sei tudo. Aí eu vou pegar um caso que eu já fiz. O primeiro livro de facetas, a gente publicou junto com o Glauco em 94. São 30 anos, né? Ou seja, a gente publicou em 94, começou a fazer desde 91. Era um caso que estavam lá 3 anos já. Então a gente tem uma certa experiência. Não faço 1000 por mês, nunca fiz, não sei nem se eu fiz 1000 na vida, né? Mas porque hoje os caras vão. Então, assim, eu tenho uma certa experiência no processo. Aí o cara vai lá ver eu fazer. Aí o cara, nossa, mas é muito fácil. Cara, isso é fácil de fazer. Pra caramba, cara. Eu planejei o caso, eu selecionei o caso, eu escolhi se eu ia fazer ou não. Eu sempre disse não para quem não precisava fazer. Eu tô com uma auxiliar que sabe decora e salteado, que se eu não fizer, ela vai lá e faz, porque tá 23 anos comigo. Então, como é que esse cara vai olhar eu trabalhar no meu ambiente de trabalho, que está todo montado, bonitinho, com microscópio, com micromotor elétrico, com fotopolimizador de qualidade, com não sei o quê, e vai falar, não, isso aqui... E esse cara está começando o processo, vai pegar o primeiro caso, ele não vai ter a minha auxiliar, ele não vai ter a minha sacada, como vou lidar com o sangramento gengival, com o fio retrator. Por quê? Porque eu já quebrei a cara pra caramba. Eu já quebrei faceta cimentando, já cimentei faceta com uma mancha cinza no meio, já botei faceta que o paciente achou lindo no mockup, rodeou, no final você tem que falar, ele não vai conseguir replicar, vai se frustrar, né? E muitas vezes não entender que é um processo contínuo. Mas é o que o Júlio falou, é inverter o conceito, né? Exatamente. Quer dizer, esse cara não está se formando, ele está vendo eu trabalhar. Sim, exatamente. É uma informação pontual, né? Não é uma formação. Se ele for no YouTube, ele pega um tutorial, ele vai aprender a mesma coisa, só que não está pagando a fortuna que ele paga numa mentoria, que se tornou hoje um processo muito comercial. Né? É isso mesmo. A gente falava sobre esse impacto, acho que para a gente ir caminhar aí para o encerramento, já estamos próximos de 1 hora, do impacto da reabilitação na endodontia. E falamos muito sobre a importância dessa comunicação entre endodontista e reabilitador e também do conhecimento das áreas, né? O super especialista, ele acaba sendo limitado, né? Então nós precisamos, talvez não intervir, mas conhecer as outras áreas, investir tempo em planejamento. Então, eu queria que, né, já agradecendo, vou fazer isso individualmente, mas que fizessem cada um de vocês uma conclusão final do nosso bate-papo sobre, né, todo esse embate ou todo esse raciocínio que nós desenvolvemos ao longo da nossa conversa. Então, professor Garofalo, queria agradecê-lo imensamente a oportunidade de estar contigo, bater esse papo, e passo a palavra para as suas considerações finais. Eu tenho que agradecer. Para mim é uma oportunidade fantástica, né, de poder conversar um pouquinho, né, com uma outra especialidade, falar um pouquinho da minha percepção dessa interação absolutamente necessária. Né? Hoje eu trabalho diretamente com 2 endodontistas no meu consultório, né, por uma questão de horário, logística e tal, né, e muitas vezes com colegas que às vezes já vem indicado, né, mas eu tenho uma preferência, eu quero tratar com fulano como tanto, ótimo. Né? Desde que a gente tenha essa conversa, eu acho fundamental isso. Né? E acaba realmente se estabelecendo, a partir do momento que a gente começa, olha, ligar, mandar uma mensagem, mandar um WhatsApp, fazer a indicação correta, tal, estabelecer essa conversa, uma forma muito mais tranquila de você trabalhar.
não é? Uma forma muito mais tranquila de você trabalhar. Então, eu acho absolutamente fundamental hoje que essa interação exista, não é? O paciente entenda que ela é necessária, do porquê que tem profissionais específicos em cada área trabalhando, que o objetivo final é o melhor para ele. Né? Ah, mas você não podia fazer o canal? Fala, cara, você não ia gostar do meu canal. Você não ia gostar do que não tinha que eu fosse fazer. Né? Então, eu falo assim, você tem que entender que eu estou te pondo na mão, né, de um profissional que está capacitado, que eu confio nisso e que a gente tem uma sintonia de trabalho adequada para oferecer para você aquilo que é de melhor. A gente vai ter que dizer o que é vantajoso, o que não é vantajoso, se existe algum risco, mas nós estamos discutindo sobre a história do protocolo, não. Tem paciente, cara, que fala assim, cara, o teu dente vai ter que fazer um retratamento, que nós temos dúvida, talvez depois tenha uma cirurgia apical. Existe ainda uma chance desse dente você perder, mas existe uma chance depois de tentativas. Você está afim de passar pelo processo? Sim, claro, a decisão compartilhada. Eu sempre falo que para um tratamento existir, existem três coisas, que é tempo, dinheiro e disposição. Sim, claro, perfeito. Quanto você vai gastar, o tempo que você vai despender e a disposição por passar pelas etapas do tratamento. Sem esses 3 pontos, nada acontece. Não acontece a profilaxia, não acontece o protocolo. Né? Então, dentro desse conceito, eu falo assim, você tem que explicar para o cara. E o cara tem que entender. E se fosse, o cara fala, doutor, e se fosse o senhor? Eu falo, se fosse eu tentar. Né? Como tem situações que o cara fala assim, mas eu não queria, o cara tá com uma lesão de fundo, com uma trinca, uma suara dessa assim, um papel. Aí o cara tem 35 anos de idade, você fala, amigo, você tem uma expectativa de 80. Né? Você tem um dente aí que você vai morder algodão doce com risco. Cara, eu sinceramente, eu partia para uma situação mais... Mas você joga, mas como que eu jogo isso? Eu jogo isso hoje baseado em 37 anos de profissão. Talvez se eu fosse fazer isso com 2 anos de formado, eu vou botar pino, núcleo, coroa, pra esse cara depois de 2 anos vir com o dente quebrado, falar, pô, já gastei uma grana aqui. Eu acho que é isso, eu acho que é importante essa somatória de experiências e muitas vezes o endodontista vai te ajudar a aprender e a tomar sua decisão, como você também às vezes vai ajudar o endodontista a tomar sua decisão. Eu só gostaria de deixar uma mensagem para os reabilitadores e para os restauradores, os especialistas em clínicos que nos assistem, né? Ouçam o endodontista. Né? Não imponham necessidade de tratamento se você não é o especialista no processo. Porque hoje essa história de, toma, eu quero que você faça endo, porque... Né? Assuma a responsabilidade junto. Eu acho que tem que ter um risco. Né? Mas a gente não precisa mais pensar em aquilo que a gente comentou de endodontia profilática. E eu sei que eu vejo muitos endodontistas, principalmente os mais novos, que eles acabam não tendo esse poder, né, de questionamento. E acabam fazendo, às vezes, tratamentos que eles não gostariam de ter realizado por uma imposição do indicador. Eu acho que isso é muito importante. Perfeito. Professor Gavin, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, disponibilidade de estar aqui conosco, por esse bate-papo incrível que nós tivemos. Então, obrigado. Eu novamente que agradeço, Daniel. Uma satisfação imensa, né, estar aqui com vocês. E eu só complementaria um pouco a fala do Garofalo, dando um pouco agora o outro lado, né? Eu entendo que a doença pulpar mais frequente é justamente a pulpite irreversível assintomática. E como ela é assintomática, muitas vezes o diagnóstico só acontece quando você já tem a necrose e aí depois na sequência a periodontite apical. E aí isso muitas vezes passa batido em todo o processo, né? Então, evidentemente, essa inter-relação endodentística e endoreabilitação é extremamente importante, mas eu foco novamente nessa questão que eu falei, que é a ausência da dor não significa ausência de problema. E a gente ainda tem um viés, né, que está muito arraizado na nossa formação, de que entende-se que dor é problema e que essa ausência significa normalidade. Então, hoje, felizmente, dentro da endodontia, a gente tem recursos muito bons para se fazer bons diagnósticos e, evidentemente, esse processo todo está associado com planejamento e execução, né? Então, assim, invista num bom diagnóstico, invista em conhecimento. Para você ter um bom diagnóstico, você precisa investir em conhecimento. A partir do diagnóstico, esse diagnóstico não significa apenas reconhecer a doença, mas é entender as possibilidades terapêuticas a partir do diagnóstico estabelecido e, baseado em viabilidade e sucesso, escolher a melhor para o paciente dentro, evidente, daquilo que você falou, dessa decisão compartilhada, vamos dizer assim, né, do tempo, do investimento e da durabilidade.
Perfeito. Muito obrigado. Doutor Emanuel, mais uma vez, obrigado aí pela presença. Que agradeço, meu amigo, e acho que já foi muito bem discutido toda essa questão aí do endodontista, do protesista, do reabilitador. Só deixo aí, mais uma vez, essa necessidade do endodontista se comunicar cada vez mais com o reabilitador, entender as necessidades e discutir, sim, com ele, com o reabilitador, protocolos, né, que talvez o reabilitador não tenha acesso a essas novidades, e vocês que estão aqui assistindo, às vezes tem uma possibilidade de estar atualizando o seu reabilitador com alguns conceitos, então essa comunicação acho que é fundamental. E deixar aqui sempre, né, o confie na endodontia. Isso aí. Muito obrigado aí. Obrigado. Eu vou, antes de finalizar, só trazer um exemplo que eu lembrei aqui, porque muitas vezes o reabilitador escolhe o endodontista que ele trabalha. E eu tenho um colega lá em Goiânia, um da nossa equipe, que ele começou a ter problemas frequentes com os casos que ele devolvia para um determinado reabilitador. Pela ineficácia na restauração, muitas vezes o não uso do isolamento. E ele ligou para o colega e falou assim, por favor, não me encaminhe mais pacientes. Então, o endodontista também tem esse direito de escolher o reabilitador que ele trabalha. Né? Então, é isso. Pessoal, eu queria agradecer imensamente a audiência de vocês. Se liguem, teremos vários outros episódios do nosso podcast da SBN. Um grande abraço.